nós queremos, além dessa mensagem cantada, deixar também uma pequena porção da palavra de Deus para a sua meditação, para o seu encorajamento, até, quem sabe, respondendo algumas perguntas que estão no seu coração, no dia a dia, algumas perguntas até meio filosóficas, né? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Por que eu nasci? Na minha experiência pessoal, eu tive assim uma infância sem grandes problemas, apesar de uma vida bem simples, nada de tragédia na família, mas dentro de mim havia uma infelicidade muito grande. Eu sentia uma falta de paz, eu não entendia o mundo. Era o tempo da guerra do Vietnã, eu adolescente, tempo dos hippies, pessoal revoltado, a juventude meio protestando, tempo da Uni e outras coisas. E dentro de mim tinha aquela tristeza, eu não sabia por que, uma angústia. Uma coisa eu tinha certeza: Deus errou. Se Deus fosse bom, eu não tinha nem nascido. Primeiro, que o mundo não ia estar tão ruim assim. Se Deus fosse bom, como foi cantado aqui, se Deus fosse inteligente, não tinha feito o que fez. Isso foi gerando uma revolta de mim, uma coisa de adolescente. Não é só de adolescente, viu? Tem gente aí que já passou a adolescência e continua sem entender porque está aqui, sem conhecer realmente o amor de Deus. E essas perguntas geram-se quando na minha vida, por algum tempo, até os 14, 15 anos, eu tive um privilégio maravilhoso de ter uma experiência com Deus. Uma coisa assim tão real, tão profunda, que não responderam todas as minhas perguntas, mas acalmaram meu coração para entender que Deus é bom. Que na verdade, o que nós estamos vivendo hoje, as tragédias da humanidade, a nossa tragédia pessoal, é o estado do pecado, de uma falha, de uma desobediência do homem, lá no jardim do Éden. E nós herdamos tudo isso. Mas esse caos, né, que nós herdamos não é o fim. Jesus Cristo veio exatamente para resolver esse problema. Jesus Cristo veio para consertar. Ele veio trazer o remédio. Então, apesar de todos os problemas, há uma solução. Apesar de toda essa doença, né, da sociedade, a sociedade doente, de guerra, de rancor, de corrupção, há um remédio. E Jesus, como relata a Escritura Sagrada, a Bíblia, explica que Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nasceu há quase, ou um pouquinho mais de 2000 anos, em Belém, de Judá, atual Israel. Ele nasceu ali e ficou marcado até o dia 25 de dezembro, como chamado Natal, comemorando o nascimento de Jesus. A Bíblia explica bem isso aí, não vou discorrer sobre o Natal, sobre tudo isso aí, mas só dizer para você o seguinte: você que está aqui, talvez você não tenha uma resposta racional para tudo, mas você pode saber uma coisa: tudo começa em Deus. Há uma origem de tudo, há uma origem do universo. Não se explica a origem do universo pela ciência. Há várias teorias, várias especulações. A Bíblia diz: no princípio Deus criou todas as coisas. O eterno, o incriado, criou tudo. É difícil entender isso, mas aceitamos pela fé. E sabemos que na outra explicação, ou na outra solução plausível, eu não sei crer que se há uma criatura, porque é um criador. Se há uma criação, porque é um criador. Você não surgiu do nada, você foi criado. É o milagre da vida. Um dia você era algo microscópico que foi introduzido no útero da sua mãe. E está aí você hoje, com esse tamanho grandão, né? Esse ser completo, cabeça, tronco e membros, né? Muito mais coisa, milhões de células, neurônios, tudo isso aí surgiu de algo microscópico. É o milagre da vida. A genética explica algumas coisas, mas por quê? Que leis? Só a lei da genética, mas quem fez essa lei? Olha, tudo começa em Deus. E o Espírito Santo traz ao nosso coração essa convicção. Tudo, Ele é a origem de tudo, Ele é o começo de tudo. Mas Ele não é o começo apenas, Ele é o começo, Ele é o meio e é o fim. Por isso que Ele é chamado também o Alfa e o Ômega. O Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, que é a última, dizendo assim: é o princípio e o fim. Um dos nomes de Jesus é o Alfa e o Ômega. Mas tudo começa nele. Então, quando você começa a buscar essas respostas, não filosoficamente, mas numa realidade da revelação de Deus, você vai descobrir uma coisa: se você existe, é porque alguém criou você. E se alguém criou você, há um propósito. Aí vem a questão do propósito da vida. Qual é o propósito? Por que eu estou aqui?
Não se faz nada sem propósito. As pequenas coisas, os mais simples objetos que estão aqui foram feitos com propósito. A maioria de vocês está sentado numa cadeira. Alguém fez uma cadeira com propósito. Não fez a cadeira para congelar alimentos, não fez a cadeira para voar, fez a cadeira para você sentar. Havia um propósito. A sua roupa, o seu sapato, o seu relógio, o seu celular, tudo tem propósito, tem ou não tem? Você acha que o universo não tem propósito? Como é que pode você, com esse ser, que cada um de nós é um universo à parte, com toda essa infinitude de realidades que a ciência não consegue explorar tudo, e isso é por acaso? Não, há um propósito. Mas o propósito vai muito além, porque quando você começa a enxergar a vida do ponto de Deus, e aliás, só um pequeno parênteses, o que é sabedoria na Bíblia? Resumindo, a sabedoria no sentido prático, quer dizer, enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Enquanto você não enxerga a vida do ponto de vista de Deus, você pode ser inteligente, estudado, e tantos graduado, pós-graduado, doutorado, mas você não é sábio. A sabedoria é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E a Bíblia fala muito sobre o que é o sábio, o que é sabedoria. E quando você começa a ver do ponto de vista de Deus, você começa a entender o propósito. Porque Deus, Ele está forjando você aqui. Ele alcança você aqui, trabalha com você aqui, molda você aqui para a eternidade. Então a nossa vida não termina aqui. Ela é uma atribuição temporária. Você temporariamente tem esse corpo. Foi lhe emprestado. Ele veio do pó e voltará ao pó. Mas você não é corpo. Você apenas tem o corpo. A Bíblia diz que o pó volta ao pó, mas o Espírito vai para Deus que o deu. Então se Deus deu, volta para Ele. O pó volta ao pó. Então o seu Espírito volta para Deus para viver eternamente. Aí você tem que escolher se quer viver com Ele ou sem Ele. E nós queremos que você pense nisso nessa noite. Até porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, então Ele venceu a morte por nós. E você agora não precisa mais voltar ao pó e morrer, mas você pode viver a vida da ressurreição de Jesus. São alguns mistérios que o Espírito Santo vai revelando a você quando você começa a ver a vida do ponto de vista de Deus. Eu queria dizer para você, encorajar você a estudar a palavra de Deus. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, é um livro complexo. Nós que estudamos a Bíblia há tantos anos. Eu nasci no lar evangélico, no lar cristão, onde se lia a Bíblia todo dia. Desde criança eu leio a Bíblia e eu sei tão pouco da Bíblia. Eu tenho muitas perguntas ainda. O que eu sei é que dá para responder. É que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Que Deus me ama. Deus tem um propósito na minha vida. E que o propósito, ele começa aqui e vai para a eternidade. Isso dá para entender. Por exemplo, você pode ler, uma dica para você que não costuma ler a Bíblia e talvez tentou e se confundiu. Começa, por exemplo, para o Evangelho de João. Por um dos evangelhos. O evangelho é aquela segunda parte da Bíblia que começa falando da biografia de Jesus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, são 4 biografias: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sugiro João, mas pode ser Mateus também, ou Marcos. Dali você começa a entender, então, através de Jesus, da vida dele, o que ele veio fazer aqui, qual a sua proposta. E ele fala que ele veio com uma missão. E ele diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate da humanidade. Resgatar significa trazer de volta algo que foi perdido. E você foi perdido por causa do pecado. E Deus quer restaurar você a Deus. Isso tudo é um processo que Deus vai trabalhar na sua vida através de uma revelação espiritual. E lendo a palavra de Deus, você vai descobrir que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo está vivo. E não é só descobrir numa leitura. Você pode ter uma experiência com Ele. Eu convido você a buscar essa experiência. Eu me lembro que uma pessoa chegou aqui, ela cumprimentei na porta, e ela depois, alguns anos depois, vai contar: lembra aquele dia? Eu nem lembrava. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei para você, que você veio me atender, falou assim: eu já tenho a minha religião. Realmente ela tinha uma outra religião. Eu falei: olha, nós não viemos aqui para discutir religião. Eu vim aqui para que você veio aqui para ter uma experiência com Deus. E realmente ela teve uma experiência com Deus. Experiência significa experimentar algo real. Quando você experimenta algo real, você vai dizer se gostou ou não gostou. Não é verdade?
Você falou, gostei desse suco, gostei dessa fruta, gostei disso, gostei daquilo. Se você experimentar Deus, você dizer, eu gostei, e você vai gostar. Nós prometemos para você, garantimos por toda a experiência nossa aqui, se for experimentar Deus, você vai gostar. Então você precisa ter uma experiência com Deus. Essa experiência parte de um pequeno passo de fé, onde faz uma oração simples, dizendo, Deus, abre o meu coração e peço, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Essa angústia, esse peso que você carrega, esse vazio, é resultado de um pecado, que a Bíblia explica como é que funciona a questão do pecado, não só as transgressões, que são as faltas do dia a dia, mas o pecado é aquela raiz do mal que está dentro de nós. Mas, quando você é perdoado do pecado, que Jesus já pagou o preço na cruz, já resolveu isso na cruz, você aceita pela fé, você sente uma coisa chamada paz com Deus. A primeira grande experiência que você vai ter chama-se paz com Deus. E essa paz é tão gloriosa, tão maravilhosa, é uma paz que o dinheiro não pode comprar. Talvez você tenha ouvido já testemunho de celebridades, gente famosa, talvez milionários, bilionários, e eles falam assim, eu daria tudo que eu tenho para ter paz. Eles não têm paz. Pelo menos não tem no dinheiro, não tem na fama. Para ter paz só se for em Deus. Mas você pode ter, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, além de você crer e receber pela fé. E nós vamos dar uma sugestão para você. Faça uma oração nessa noite. Pode ser um primeiro passo. Dizer assim, Deus, eu quero ter uma experiência. Eu quero te conhecer. Eu quero. E em nome de Jesus, você começa a receber algo novo nessa vida. E nós vamos orar para que você tenha pelo menos um toque de paz. Sinta algo diferente no seu coração. Algo diferente que o Espírito Santo vai ser, como se fosse uma, quem sabe quando você vai em algum lugar e tem um aperitivo, tem um petisco, tem um tira-gosto, você só para experimentar, você vai experimentar a paz de Deus. Você experimentar a paz, só bom, é tão gostoso que eu quero mais. Você quer mais? Você vai buscar através da palavra de Deus.